Todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem. Sejam vocês muito bem-vindos. É um prazer falar para vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração aos meus amigos que me ajudam a este trabalho, ajudam a família Marins. Muito obrigado a vocês, do fundo da minha alma mesmo, por vocês aí, né, terem essa caridade, né, essa generosidade para conosco. Que o universo lhe retribua 10 vezes mais. Eu quero também agradecer a todos que nos honram com suas atenções, tiram um pouquinho do seu tempo, dá uma pausazinha nos seus afazeres e vem acompanhar, né, os vídeos aqui no canal, sejam chamados a despertar, ou Marcelo Marins, né, e Despertar da Consciência Cósmica. Hoje eu quero fazer um vídeo muito sincero com vocês. Vocês sabem que eu desenvolvi por vocês um nível de confiança muito elevado. Eu já expus a minha vida, expus a vida da minha família. Alguns familiares meus viraram a cara para mim justamente por eu expor tanto a família, né? Alguns de vocês estão comigo desde 2016, quando eu tinha apenas 38 anos de idade. Quando eu comecei os chamados a despertar, eu tinha 38 anos de idade. 38. Hoje eu estou com 44 anos, né? Caminhando para este ano completar 45 anos. E nessa nossa jornada, muitas coisas vieram, muitas informações, muita cumplicidade, muita sinceridade. Alguns não conseguiram entender isso e partiram. Alguns foram em paz, mas alguns foram, né, levantando a bandeira de inimigos. Mas comigo não tem chance alguma, é zero. E o que acontece? Eu, né, trouxe para vocês a minha família, né? Trouxe a Fabiana, a história da Fabiana, né? Que a Fabiana teve um outro relacionamento lá no Nordeste, na Paraíba, né? Apanhava, né? Teve uma arma colocada na sua cabeça, fazendo ela ajoelhar e com uma arma na cabeça. Expliquei a história da Fabiana, expliquei a história da minha mãe, a Márcia, que vocês, né, é, me deram tanto apoio quando minha mãe, né, veio desencarnar em 2018, em setembro. Né, o canal já tinha mais de 2 anos e quantos de vocês aí, né, acompanharam esses períodos na minha vida? Vocês já estão virando meus parentes, é sério. Vocês sabem mais da minha vida e vivem simultaneamente na minha vida do que meus parentes, que tem parentes que eu não vejo há anos. Então vocês, sério, vocês estão se tornando meus parentes, minha família. É verdade. A família da Fabiana, a família da Marcela e do Michael, vocês têm se tornado o trabalho de despertar de consciência cósmica que eu faço, ele tem se tornado uma coisa tão, mas tão avassaladora energeticamente, que a gente está virando literalmente uma família. Em todos os sentidos. E isso me engrandece muito. E isso me faz ter um sentimento de gratidão inimaginável por vocês. Então é por isso que eu agradeço tanto ao universo, ao cosmos,
por vocês estarem aí do outro lado, firmes e fortes, porque eu sei que não é fácil, é difícil, é doloroso, é penoso, mas vocês ainda estão aí. Eu fico muito grato a todos os aliados astrais e espirituais por vocês estarem aí, comprando essa briga com esse sistema de domínio que faz com que as pessoas no mundo inteiro durmam e se recusem a acordar. Mas vocês são fortes e bravos guerreiros, e isso tem um peso muito grande. Quando a minha mãe morreu, vocês me abraçaram. Vocês abraçaram, né, a minha situação. Eu que não tinha dinheiro para sepultar a minha mãe. Eu que não tinha dinheiro para dar, né, a ela um final digno, né? Uma mulher muito sofredora na vida. E foi vocês que foram filhos dela também, né? Que ajudaram a sepultar uma pessoa tão especial, acredite. Ela era muito especial mesmo. E vocês me abraçaram, né? Me ajudaram. Eu não tinha condições. Minha irmã, a vida da minha irmã, sabe, a vida da Carla? A vida da Carla, meus amigos, é um sofrimento que vocês não têm noção financeiramente. Eu ajudo a minha irmã muitas vezes, porque vocês me ajudam e eu ajudo minha irmã. Minha irmã quase passa fome. Essa é a verdade. A minha irmã, ela tá com câncer. A Carla tá com câncer. E quem tá ajudando com tudo, exames, tratamento, sou eu. Porque vocês me ajudam, vocês me dão a condição de ajudar minha irmã que tá com câncer, câncer de mama. Entendeu? O seio da minha irmã, ele sai sangue. Então, assim, tudo que vocês fazem por mim é uma coisa assim que me gera uma gratidão muito grande por vocês. Me faz tê-los como meus parentes, meus amigos e meus irmãos mesmo. E assim, a minha vida ela passa por muitas coisas conturbadas, sabe? Já tiraram a minha mãe de forma cruel, né? De uma forma absurda na crueldade, né? Estão tentando tirar a minha irmã, que é uma pessoa extremamente do bem, né? Dela tá doente. Mas graças a vocês eu tenho ajudado a minha irmã como ninguém consegue aqui em Uberlândia ajudá-la, que é na parte de auxílio, né? Financeiro, auxílio de exames caríssimos, porque se depender da rede pública aqui em Uberlândia, a minha irmã ela morre. Ela morre precocemente, ela tem 40 anos. Então eu estou pagando exames caríssimos, tratamento, é eu que estou bancando para ajudar a Carla a não deixar as meninas dela, que são crianças praticamente, sozinhas aqui. Então é uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira. Vocês nem noção tanto que ela é guerreira, né? E não reclama de nada da vida. Então vocês, né, possibilitam até eu fazer isso. Então vocês estão virando nossa família. É sério, a gente está todo mundo se unindo como família. Tive o acidente do carro, né? E mais uma vez vocês, né, me abraçando, né? Fazendo de tudo que podem de uma forma, né? Alguns me ajudando financeiramente, outros mandando meditações, mandando pensamentos positivos, pedindo aos seus aliados, aos seus mentores para ajudar a gente. Então, mas vocês sempre estão me abraçando, né? Os outros canais, eles não têm noção, eles ficam por entender o porquê desse, digamos, fascínio, o porquê dessa coisa, né? Dos seguidores, né, ou amigos, ou meus parentes dos chamados a despertar. Eles ficam por entender, porque isso não é normal. Isso não é normal. Existe algo muito maior por trás disso que eu já expliquei para vocês, né?
E eu fico extremamente, né, lisonjeado de tamanho afeto e carinho, né, por mim, pela minha família. E eu já trouxe para vocês muitos segredos nossos. Nós não somos uma família comum. Não porque nós queiramos ser ou desejamos. Não, isso para nós é insignificante. Isso é insignificante para nós. Muito insignificante. Porque a gente se vê a gente se vê igual a todo mundo. A todo mundo. Mas nós não somos iguais a todo mundo. Não. É por isso que a gente faz esse trabalho. Fabiana, não, ela não nasceu da dona Adelaide. Fabiana, ela não é filha dela. Eu contei a história para vocês, a Fabiana é filha do Axel. Fabiana é um caso típico que pode acontecer muito nessa realidade, de troca de crianças. Fabiana foi trocada numa caverna, no estado do Goiás. Ela foi trocada. A menina que a Adelaide gerou, ela foi trocada pela menina que é essa Fabiana agora. Por isso a falta total de conexão entre Fabiana e a mãe dela. O tratamento que a mãe tem com os outros irmãos é uma coisa muito maior do que com Fabiana, e é entendível. Fabiana já até abriu com vocês. Então a Fabiana, ela foi gerada num ventre humano? Não. Fabiana não foi gerada num ventre humano. Eu já contei a história dela para vocês. Fabiana é um caso de hibridização que foi trocada numa fazenda lá no Goiás. Eu já contei a história dela para vocês. Já contei a minha história para vocês, né? Eu fui entregue para minha mãe quando criança. Trocaram o filho dela, na qual ela havia gerado, que ela sempre. Minha mãe era rodeada de mistérios. Pensa em uma mulher extremamente espiritualizada, né? Embora ela tinha sua religião e sua crença, que não respondia aos seus dilemas, porque minha mãe era cheia de dilemas. Mas, na realidade, eu não fui gerado pela minha mãe. Eu sou um típico caso de hibridização, entregue a ela. Quando eu mostrei a casa para vocês. Mas até o gerar da Márcia um filho e ela, né, parir o filho, foi uma coisa muito misteriosa até para dentro do conceito dela. Então houve-se um caso também de hibridização. E eu fui entregue para Márcia. E eu me lembro exatamente com a lucidez como eu tenho agora olhando para esta câmera, falando com vocês quando eu fui entregue. E lembro também daqueles que me entregaram segurando pelas mãos e me colocaram, né? Fizeram a troca, pegou o filho dela e levou embora. E eles pediram sigilo para ela. Isso, eu mostrei para vocês a casa, na Antônio Crescenço, perto do Center Shopping. Não, não, eu só tô, é a forma de dissipar energia. É que eu dissipo energia com as mãos, gestos com as mãos. Então eu já contei muito para vocês, né? Vocês veem que o Michael, ele, por esta união minha e da Fabiana, o Michael é extremamente fora da curva. A Marcele também. Marcele tem habilidades que ela duvida, né? Que ela consiga controlar. Então aqui é uma casa que, assim, não, né? A gente quer se sentir como todo mundo, mas nós não somos como todo mundo. E eu creio que foi por isso que nós viemos para fazer esse trabalho do despertar de consciência cósmica para vocês. E é por isso que esse trabalho ele reverbera tanto, ele gera tanta energia, ele encanta, ele é avassalador, que até mesmo muitas pessoas querem imitar, querem ser o Marcelo Marins, querem fantasiar a história do Marcelo Marins, que é inédita. Mas, na verdade, nós não escolhemos, digamos, ser assim.
Nós apenas somos assim. Eu trouxe para vocês a era dos cristais para vocês. Eu quero revelar para vocês, porque eu não tenho nada o que esconder. Eu quero revelar para vocês o maior segredo sobre a minha pessoa, o maior segredo sobre o Marcelo Marins. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar vocês algumas narrativas que eu fiz, né, ao longo deste trabalho. Algumas vocês não sabem e outras vocês sabem, mas eu vou começar pelas que vocês não sabem. Quando eu tinha quando eu tinha 13 anos de idade, eu caí de um ônibus em movimento. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava vindo de um trabalho, trabalhava num bar de um tio meu, num bairro chamado Custódio Pereira, em Uberlândia, e eu morando no Luizote. Isso há muitos anos atrás, no ano, se eu não me engano, de 93, por aí, 93, 91. 91, acho que era 1991. Então eu saía do Custódio Pereira a pé para pegar o ônibus para ir para o Luizote. Então eu andava mais ou menos do Custódio ao ponto, eu andava 1 quilômetro. Isso era menino, trabalhava num bar de um tio meu. E antigamente os ônibus, os motoristas tinham muito mania de andar com o ônibus com as portas abertas. Eu acho que vocês podem já ter lembrança disso na sua cidade, onde vocês moram. Então os motoristas eles têm o hábito de andar com o ônibus de porta aberta. Eu não sei se é porque eles não veem, eles não viam, né? Hoje isso não acontece mais. Se não fechar a porta, o ônibus nem parte. É automático. Mas antigamente era tudo muito mecânico, então era tudo manual mesmo. E antigamente alguns ônibus, você via os ônibus descendo as avenidas, às vezes estava uma porta aberta, né? E isso era muito praxe em Uberlândia, como eu creio que isso poderia acontecer no Brasil inteiro. E eu, cansado, isso foi num sábado à tarde, e o ônibus ele estava descendo, e os ônibus aqui, eles correm iguais loucos, isso não mudou com o passar do tempo. Os motoristas aqui andam iguais loucos no volante. Correm um absurdo, absurdamente, os ônibus em Uberlândia. E eu me lembro que eu estava cansado, né, depois de uma semana de escola, de trabalho, e num sábado à tarde eu estava vindo embora. E o ônibus estava descendo numa avenida grande, no Luizote. E o ônibus estava de porta abertas, e isso era muito comum, as pessoas ficarem lá segurando, apoiando. Ninguém ligava se estava aberta. E o ônibus passou com tudo. O motorista, não sei o que aconteceu, se ele era novato, se ele não percebeu, por um quebra-mola. E eu estava sonolento, sonolento, na porta. Quando mesmo, né, quando passou pela bacada, eu fui arremessado para fora do ônibus. E o ônibus estava a 40 km/h. Pode não parecer uma velocidade alta, mas isso é alto quando seu corpo é arremessado para fora. Eu caí de costas, bati as costas e eu fui, tipo assim, igual tipo que aquelas cenas de moto velocidade, corrida de moto, quando os caras caem, eles vão derrapando. Eu fui derrapando de costas. Eu bati com a perna no chão, caí de costas. A minha camisa, ela esfolou toda, mais a minha calça. Eu vou dizer para vocês, eu devo ter me arrastado sem brincadeira uns 10 metros. Quando eu levantei, o ônibus parou, todo mundo desceu desesperado. Eu levantei, eles perguntaram, queriam chamar a ambulância, né, ambulância para me levar para medicina. Antigamente era medicina, não existia as UAIs, Unidade de Atendimento Integrado, que são mini hospitais. E eu levantei normal, falei, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Né? E o motorista desesperado, as pessoas, porque eu era um menino, eu tinha 13 anos. Eu levantei com a roupa toda esfolada, tudo sujo, com alguns ralados no cotovelo, mas eu levantei normal. E eu falei: "Não, não, não, tô bem, tô bem". E eles queriam porque queria e eu saí correndo.
de medo, porque a multidão de pessoas em cima de mim e me gerou medo. E eu saí correndo, saí disparado correndo. E aí, por fim, eles viram: "Pô, se esse menino tá correndo dessa forma, né, ele praticamente tá bem", né. E eles foram embora e eu cheguei em casa, contei pra minha mãe o que tinha acontecido, eu tinha ralado os cotovelos, ralado parte da mão. Aí minha mãe mandou tomar banho e depois ela ia passar o famoso metiolate. Isso aconteceu comigo aos 13 anos de idade. Uma baita proteção, na verdade. Fui muito protegido. Porque sou humano como qualquer outra pessoa, mas fui muito protegido. O que me protegeu? Não foram os meus mentores, não foram aliados astrais, não teve sequer um espíritozinho que me ajudou, mas eu recebi a maior ajuda de todas, que eu vou revelar para vocês ao longo desse vídeo. Prestem atenção. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe me revelou algo que eu duvidei e achei que ela era louca. Mas eu não vou falar o que ela me revelou, porque até então para mim era coisa da cabeça dela. Estava lendo demais a revista Planeta. Lembram da revista Planeta? Minha mãe lia aquilo ali assiduamente. Bom, passados-se alguns anos, né, eu desenvolvi algumas habilidades de recuperar, porque eu comecei a perceber que eu me machucava, mas eu me recuperava muito rápido. Muito rápido eu recuperava. Era assim, acontecia algo comigo, mas eu tinha um poder de recuperação muito rápido, energia, digamos que eu me machucava e me recuperava em tempo recorde. Beleza. Quando eu tinha, e isso até tinha parente da Fabiana, eu trabalhei numa empresa que tinha alguns parentes da Fabiana por parte da mãe dela, mas eu não conhecia eles, né? Digamos, a Fabiana eu conheci por vista, conheci a mãe dela, eu tinha mais ou menos os meus 20 anos de idade. Não, 20 anos não, eu tinha 19. Eu tinha 19 anos de idade. Que eu estava preparando para ir para a missão dos Mormons, eu queria ser um missionário. E aí a mãe dela foi convertida. Então foi por aí. Trabalhei numa empresa que depois o pessoal falou: pô, o Marcelo trabalhou com a gente, ué, Fabiano, seu namorado? Aí viu que, né, eles eram parentes dela, mas ninguém sabia. Trabalhei numa empresa da manutenção em equipamentos. Eu tinha 20 anos, 19 anos de idade, uma empresa muito famosa e poderosa que tinha em Uberlândia, não tem mais. E essa empresa tinha os seus galpões, e essa empresa tinha, né, seus prédios com tipo 3, 4 andares. Eu fui fazer um serviço nessa empresa, a mando do encarregado, né? Falou: ó, você vai subir em tal lugar e você vai fazer tal serviço lá. E você tem medo de altura? Eu falei assim: ah, se não for muito alto, eu não tenho, não. Se for muito alto, tipo 10 andares, eu fico, mas 4, 5 andares, isso aí não mexe no meu psicológico, não. Então, beleza. Então, você é o cara que vai fazer para mim. Marcelo, você vai fazer assim, 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 assado. Você vai estar, de uma certa forma, fazendo isso, assim, assim. Só que eles não me forneceram EPI, corda, nada disso. Era segurando no braço mesmo e fazendo isso com o encarregado, uma coisa meio clandestina, sabe? Na época não se tinha tanta cobrança de EPI, né, igual hoje, por exemplo, ou de alguns anos para cá. Eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu tenho 44. Então, antigamente, essa cultura do EPI era uma coisa meio ainda muito fraca, muito rasa. E eu me lembro que eu estava no segundo andar, fazendo um trabalho, mas na parte externa. E eu escorreguei e caí. Eu escorreguei e caí de costas. Eu não entendo, ou não entendia, por que eu não tinha batido a cabeça no chão. Mas foi uma queda, fez um barulho muito alto, de uma coisa oca. E todo mundo lá embaixo viu. O encarregado veio desesperado. Ele veio desesperado, porque sabia que poderia ter acontecido uma coisa, uma tragédia, né? Poderia ter rebentado meus órgãos na queda. E eu caí de costas, mas foi um barulho por causa das costas, mas eu não bati a cabeça, a nuca atrás.
beleza. Eu me levantei na hora. Aí vieram, aí tinha a enfermeira: "Não, você não pode levantar, você tem que ficar intacto, a gente tem que chamar a ambulância, o bombeiro, te imobilizar, levar para o hospital. Você pode estar com hemorragia interna, se você não quebrou nada", e eu: "Não, eu tô bem, eu não vou", e começou a pressão de colegas de trabalho: "Marcelo, você caiu de uma altura muito alta, você precisa ir", e começou aquela muvuca na empresa, e eu batendo pé: "Não, eu não vou, tô bem, não quero ver quem me leva, quero ver quem me leva, quero ir embora para casa, quero ir embora para casa", e o chefe desesperado, porque isso aí poderia acarretar problemas muito grandes para a empresa, pela falta do EPI, que é equipamento de proteção individual. Bom, eu tinha 19 anos e eu tinha caído do segundo andar. Mas é o segundo andar, tipo assim, você tem a parte térrea, aí você tem o primeiro andar, o segundo lá em cima. E eu fui assunto da empresa por um mês. Assunto de irresponsabilidade, que eu era irresponsável. Alguns diziam como que o cara aguentou, como que o cara sobreviveu, como que o cara não se machucou, mas a maioria dizia: "Pô, Marcelo pode ferrar a empresa, Marcelo pode ser um problema para a empresa", porque, né, foi um assunto em pontos negativos e pontos positivos. Pontos negativos e positivos. E tudo quando acontecia essas coisas, eu queria era ir para casa. Como o lar da gente passa algo de segurança para nós, né? Quando você está estressado, triste, para baixo, acontece algo, você quer ir para casa. A gente quer ir para casa da gente e não era diferente comigo. Então eu fui para casa tranquilo, sabe? Sem problemas. Fui trabalhar no outro dia normal. E às vezes eu me aborrecia de ver, né, o burburinho, o bafafá, as pessoas falando sobre. Se vocês lembram, tentaram matar meu irmão, né? Ele é um usuário de drogas, luta hoje para sair da dependência, mas é um usuário de drogas. Tudo quanto é tipo de drogas ele usa, né? E ele é uma pessoa que sempre andou com más companhias. Eu relatei, mostrei foto de quando tentaram entrar na casa dos meus pais para matá-lo e, consequentemente, essa gangue iria matar os meus pais, porque meu pai ele ia entrar na frente, minha mãe ia entrar na frente. O drogado, ele é uma pessoa louca, alucinada, e eles iam, né, matar os meus pais, porque eles estavam com aqueles caibros de que se põe no teto, né? Parecendo um bastão de beisebol, só que o caibro em si quadrado. E eles eram, né, conversando com meu irmão há uns tempos atrás, eram 8, ele deu o nome de cada um, eram 8 homens, não eram moleques nem adolescentes, eram 8 homens porque ele sabe o nome de todos eles. E eu lutei com esses 8 homens, eu lutei com eles. Eles não encostaram um dedo na minha mãe, no meu pai. No meu irmão também, mas meu irmão não faria muita questão de protegê-lo não, por mim eles podiam ter cacetado ele, até mandado ele cantar, subir para os quintos dos infernos. Mas aqueles 2 velhos não, eles não encostariam. Eu lutei com 8 homens, homens mesmo, da minha idade, e esses homens com esses paus, né. Lutei bravamente, fui muito machucado, né, tomei pauladas no olho, e tomei pauladas nas costas, mas eles não adentraram a casa dos meus pais, eles desistiram. E tomei muitas pauladas na nuca, aqui na nuca, muitas. Sabe, eu não sei se é viga, vigota ou caibro, tem a parte que eles aqueles paus dessa grossura, quadrado, que encaixa as telhas, né. Faz o alinhamento assim, depois vem as ripas e põe as telhas. E eu tomei muita paulada na nuca, muita paulada. A cabeça, eles detonaram a minha cabeça, né? Quando eles me deram no olho, eu segurei no muro, eu, né, para me manter o equilíbrio, segurei, e eles vieram como um enxame de abelha, me dando pauladas na cabeça com esses. Por que eu falo não sei se é caibro que chama? Porque um dos pais dessa turma era um pedreiro.
E na casa deles é onde estava tudo quanto é coisa de material de construção, então eles pegaram o que estava disponível e vieram para tentar matar meu irmão e, consequentemente, eles matariam os meus pais, né. Então quando eu tomo que rasga, abre o olho, até fica meio exposto, eu seguro no muro e meio que dou uma agachada, né, para poder me recompor. E nesse momento eles viram como um enxame de abelhas e eles começam a golpear a minha cabeça. Eu tomei muitas pauladas na nuca, mas na nuca mesmo. Muitas nas nucas, umas 3 na nuca, na cabeça foi umas 8. Paulada nas costas, minhas costas não tinha onde não tomou. Eu fui para medicina, que é o hospital, né, é o hospital federal, e cheguei na medicina, fiquei aos cuidados, né, do neurologista, que na época era até um professor, porque lá é onde formam os grandes profissionais. E contando toda a história, o professor falou: ó, você vai ficar em observação o dia inteiro, tá? Eu tava tudo arrebentado, parecendo um monstro, tudo rosto torto, nariz torto, minha cabeça cada calo, tudo. E ele, né, eu contei a história, ele, o professor geralmente ele fica com o braço cruzado, olhando assim, observando, e ele me perguntou, né, ele falou assim: "Você perdeu a consciência, desmaiou?" Eu falei: "Não, senhor. Eu estive em pé, digamos, consciente o tempo todo. Não, vai ficar aqui o dia inteiro de observação, se acontecer alguma coisa aí, a gente, né, vai, se você passar mal aqui, a gente leva você, aí nós vamos fazer exames, mas primeiro eu quero só observar o seu comportamento, tá bom? Tá bom. Se você passar mal, nós vamos já levar você lá para o setor, nós vamos fazer exames, nós vamos fazer os exames e ver que, como é que tá aí dentro. Beleza? Beleza, tranquilo. E nada. Fiquei lá conversando, minha irmã chegou desesperada. Minha irmã é o seguinte: se eu falar que tá com dor de barriga, ela fica desesperada. Minha irmã foi lá me visitar, né? Fabiana, extremamente frágil. Fabiana pegou os meninos e tirou do cômodo onde nós morávamos, foi para a roça, né? Medo de alguma represália, porque quando essas pessoas terminaram, né, de me agredir, eu, né, houve uma luta, houve também, né, retaliação da minha parte sobre eles, então foi aonde eles viram que não poderiam me derrubar, então eles desistiram e fugiram porque logo a polícia viria. Pois bem, passado-se o tempo em que eu estava na medicina, né, a gente aqui em Uberlândia a gente fala medicina, tá, mas é o Hospital Federal, o professor ele veio e falou assim: "Olha, você está aqui já há 12 horas. Estou vendo você conversar, rir, brincar, como se nada tivesse acontecido. Se você tivesse desmaiado, eu iria fazer exame, mas você está liberado. Aparentemente você está se comportando normalmente. Tranquilo?" Fui para casa, né? Fui para casa. Cheguei em casa, né? Minto, minto, tô falhando num detalhe. Haviam me levado para o Planalto. Primeiramente, me levavam, nessa época, para o Planalto. O Planalto é a unidade de atendimento integrado, já existiam as UAIs desde 95, existem as UAIs, em Uberlândia, foram implantadas, e chegando na UAI, não tinha o médico que cuida de fraturas, o traumatologista, tinha faltado o traumatologista. O traumatologista tinha faltado. Aí foi aonde me pediram para levar para medicina. Agora veio tudo certinho na minha mente. Então, por isso que eu não fui atendido na UAI Planalto, porque o ortopedista, traumatologista, eu acho que é ortopedista, uma coisa assim, acho que é ortopedista que mexe com isso também. O médico que era para essa área não tinha ido. Aí falou: ó, tem que levar para medicina. Por isso eu fui para medicina. Tranquilo, né? E ficou uma coisa, um mal-estar, porque, tipo assim, a polícia meio que me tratou mal. Porque como o meu irmão, né, um usuário de drogas, e ficou constatado como uma rixa de drogados e me jogaram no meio. Me jogaram no meio. Porque a polícia falou: vocês se mexem com drogas, vocês têm que parar com isso. Eu falei: o quê? Eu? Quem mexe com droga é meu irmão. Eu estava protegendo a casa dos meus pais, sou policial. Não, 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 não. E o policial bem, digamos, educado, né?
que não foi nada educado, me tirou. Então, quando, né, a polícia também foi lá na medicina, ficou a medicina me tratando como um caso típico, isso é essa briga de drogados, de marginais. Por isso eles não deram tanta atenção a mim, de uma forma tipo assim, já pegar rapidamente e levar, fazer exames de raio-x ou, né, pelo menos um raio-x para ver se não tinha nenhuma rachadura no crânio, um traumatismo, não, eles não fizeram. Tipo assim, eles me deram mais ou menos um típico tratamento como de marginal, justamente porque foi uma briga na madrugada, né? E eu já contei essa história para vocês. Eu estava dormindo com a Fabiana quando minha mãe me grita, meu irmão estava desmaiado no chão e a gangue voltando para poder, de uma certa forma, eliminar, matar ele. Minha mãe corre com ele tonto para dentro de casa e se tranca e eles arrebentam o portão e vão entrando como se fosse uma onda de demônios, né? Uma coisa assim muito aberradora. Então eu saio do cômodo e vou para cima deles para poder contê-los. Então essa foi a história. Eu estava dormindo com a Fabiana aqui no meu ombro, os meninos dormindo quietinho na caminha deles, quando aconteceu tudo isso. Então eu recebi um tratamento meio que como se eu fosse, né, uma parte, né, como, esse cara é marginal, como, foi só briga de marginais na madrugada. Então eu fui tratado com desdém na Universidade Federal de Uberlândia, né, essa foi uma coisa que me deixou muito chateado na época. Então eles simplesmente me mandaram, né, embora. Mas eu fui embora e me recuperei. Mas eu tomei muitas pauladas na nuca, muitas pauladas na nuca. Mas algumas pessoas podem pensar, mas pauladas na nuca mata. Se você tomar alguma paulada aqui bem na nuca, aqui, ó, aqui, você morre. Tanto certas pessoas caem, batem a nuca e morrem, né? E tá mal contada essa história, Marcelo. Tá mal contada essa história. Tem alguma coisa por trás. É isso que eu vou revelar para vocês. Somente 2 pessoas sabem disso. Até agora. E vocês saberão. Foi minha mãe e a Fabiana que sempre soube. Porque a Fabiana viu. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe chegou em mim e falou: Marcelo, dentro da sua cabeça existem cristais. Mas não é de forma espiritual, não é biológica, física 3D. Dentro da sua cabeça existem alguns cristais. Me falaram isso quando eu recebi você. Dentro da sua cabeça tem cristais. Eu achei que a minha mãe estava com algum tipo de zombação para cima de mim, zoação. Que ela estava louca ou tirando onda com a minha cara, né? Mediante minha mãe era brincalhona às vezes. E eu simplesmente ignorei a minha mãe. Sempre fui cobiçado pela espiritualidade. Esses seres da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, sempre foram loucos, alucinados para me ter como alguém a serviço deles. Sempre. Eles me cobiçam de uma forma como eles nunca cobiçaram qualquer outra pessoa. Eu sempre trabalhei para a espiritualidade na minha vida, desde os 7 anos de idade, quando fizeram-se ativos os cristais, eu inseri e vi outra realidade. Isso eu não estou falando de cristal espiritual, equipamentos, estou falando de cristais físicos implantados no meu cérebro. Bom, foi revelado a Fabiana há muitos anos atrás sobre isso. Mas eu vou contar para vocês a coisa mais inusitada que aconteceu na minha vida em relação a isso. Num período da minha vida, eu passei a ter muitos problemas de dores de cabeça, tontura. Fui diagnosticado, primeiramente, com aquela doença que fica tonto, labirintite. Fui diagnosticado com labirintite. Fiquei por 3 meses passando mal. Fiquei 3 meses tonto. Tontinho, aéreo. Eu ficava assim, ó, totalmente aéreo.
Então eu procurei, na época existiam os tratamentos que prestava na rede pública, mas de uma certa forma Uberlândia está muito à frente do Brasil no tratamento de rede pública até hoje. Não existe no Brasil, não existe em escala Brasil, a rede pública de saúde tão boa quanto a de Uberlândia. Não tem no Nordeste, não existe em nenhum lugar no estado de São Paulo, não existe em lugar nenhum. Uberlândia, ela está à frente no Brasil em questão de saúde pública, tá? E às vezes a gente reclama que tá ruim, mas aqui tá à frente, tá um passo à frente de todo o Brasil. E eu fui fazer alguns exames, né? Porque na parte neurológica. E eu fui fazer a primeira vez em minha vida, né? Chapa do pulmão, eu fiz uma cacetada. Fiz uma cacetada de chapa do pulmão, que eu vivi dando pneumonia na minha vida. Mas quando eu fiz a da cabeça, em um procedimento de vários exames, isso foi uma única vez na minha vida que eles queriam estudar o que estava acontecendo. Era normal, o cara não melhora nunca com remédio nenhum. E remédio de labirintite, ele engorda. E eu estava engordando muito rapidamente. Então eu tinha que abandonar até o remédio. Eu me lembro que eu andava com Fabiana de mão dadas, porque eu não conseguia andar sozinho, de tanta tonteira. E aí o que aconteceu? Fizeram-se a chapa e viram algo que os médicos ficaram. Juntam uns 5 médicos. Chamaram até clínico geral, chamaram. Olha isso daqui, olha a chapa desse cara. Eles viram 3 corpos estranhos na base da minha nuca. 3 corpos estranhos. Mais ou menos? Como mais ou menos? Mais ou menos, quer ver? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos assim. 3 corpos estranhos. Me lembro que na época, começaram a chamar os médicos, o que está acontecendo? O que é isso daqui? Alguns, eles não entendiam, alguns vieram com teorias, será que isso é alguma deformação óssea, alguma coisa? Só que estava dentro da caixa craniana. E eu lembrei da minha mãe, quando ela disse, quando me entregaram você, pouco antes da morte dela, minha mãe, ela estava acompanhando os chamados a despertar, e ela falava assim, olha, você é um alienígena mesmo. Você realmente é um alienígena. E minha mãe falava, poxa, não é o meu filho. Eu não reconheço você como o meu filho. É um alienígena, como quando você fala. E aí eu me lembrei de quando ela disse, né, que falaram para ela que dentro do cérebro, na criança, tinham-se cristais. Só que a minha mãe lia muito aquela revista Planeta, né? E ela achou o máximo, mas a vida é cruel, foi muito cruel com a minha mãe. A vida foi muito cruel com a minha mãe. E os médicos, né, queriam me mandar para medicina e eu disse não, eu praticamente saí corrido do hospital. São aqueles típicos, acredito que eu sou aqueles típicos casos que eles conversam entre eles. Lembra aquela vez que aconteceu isso? Lembra aquela vez aquela criança que nasceu com chifre? Lembra aquela vez aquele bebê que saiu dando risada conversando? Lembra as anomalias dentro da medicina? Que os médicos mais antigos já, se não presenciaram, viram, ouviu alguém dizer que presenciou e viu. Então, isso aconteceu. Eu saí praticamente correndo. E desde então eu tinha noção que a instabilidade que acontecia comigo era devido a esses cristais, que não são cristais astrais, não são cristais, digamos, espirituais, eles são físicos, como isso daqui é, ó, dentro da minha caixa craniana. Para vocês terem uma ideia, foi a única vez que, né, olharam para dentro da minha cabeça. E desde então eu percebia que me fizeram ser diferente, que eu era uma pessoa diferente, que eu não era uma pessoa comum. E desde então comecei a treinar as minhas habilidades e descobri uma grande habilidade minha, que era a manipulação de cristais e pedras. Por exemplo, né, eu comecei a interagir com cristais e pedras. Foi uma descoberta
tão avassalador há alguns anos atrás, que eu fui tendo instruções, ensinamentos, igual, por exemplo, na meditação que vocês fazem comigo de cristais, são fortes. Ontem foi a mais forte. Tanto que pessoas relataram experiências gigantescas, tanto que muitas pessoas disseram: Marcelo, a meditação de ontem foi a mais forte. Eu senti as coisas acontecendo. O cristal ficou diferente, pulsou diferente. Até comigo ontem o cristal estava agindo de forma que não tinha acontecido antes. Sério. Então o que acontece? Acontece é que eu tenho isso comigo. Não é algo astral, espiritual, implante astral, não. É físico. Quem quer que, digamos, criou o corpo físico na qual eu habito, assim fizeram com esse propósito e entregaram para minha mãe. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha comentado isso com a Fabiana, porque eu achava uma grande besteirol da minha mãe. Porque sempre houve um embate, sempre houve uma rixa entre eu e minha mãe, que eu já relatei para vocês, devido à minha mãe ela ser espírita. E eu repudio o espiritismo. Mas no passado, naquela casa que eu fiz o vídeo e mostrei para vocês, teve-se essa experiência da Dona Márcia. Mas eu sempre achava isso um grande absurdo. Ela me dizia que, né, eu, quando criança, tinha cristais na minha cabeça. Fabiana, com o passar dos anos comigo, ela teve uma experiência também, aonde revelaram para ela e ela veio me argumentar: Marcelo, tem alguma coisa na sua cabeça? Por quê? Porque olha o sonho lúcido que eu tive. Você se importa de relatar, Fabiana? Não, tranquilo. Conte para eles da época em que você teve, como você falaram isso para você. Pode contar, vou dar a palavra para Fabiana para ela relatar para vocês. Pode falar. Então, eu me vi num lugar e tinha algumas pessoas junto lá nesse lugar. E, e aí teve um momento, a gente parecia que estava numa reunião. Parecia uma reunião. E aí teve um momento que eu meio que eu quis saber o que estava se passando ali para a gente, o que a gente estava conversando, acho que justamente para eu poder lembrar aqui, né? E foi uma mulher me falou lá junto com o Marcelo que o Marcelo tem cristais na cabeça dele. E quando ela fala isso para mim, eu vi. Então eles ficam na nuca dele, atrás, e são 3 pontas de cristal mesmo. E aí ela disse assim: ele é assim porque ele tem os cristais na cabeça dele. E eu entendi que a paranormalidade dele, a pessoa que ele é, né, diferente, por isso que ele tem esses cristais na cabeça dele. Foi isso. Para vocês terem uma ideia, isso foi há muitos anos. É Sim. porque, assim, a Fabiana, por ela ter sido uma hibridização do Axel reptiliano, Fabiana viu os reptilianos muito antes mesmo de eu sonhar em ver reptilianos. Fabiana tinha contato com eles desde criança, sonhos, vendo eles, visões, estando junto deles, tudo na ligação porque ela é uma híbrida criação do Axel, o reptiliano, que eu contei a história dela, que foi trocada no Goiás. Só que ela teve, né, esse sonho lá muitos anos atrás. E eu disse para ela: olha, minha mãe me relatou, até então não tinha feito qualquer tipo de exame, isso foi, os meninos eram muito pequenininhos, eu disse: olha, minha mãe me relatou algo parecido, né? Mas eu nunca dei bola para isso, porque eu sou médium, eu sou um médium. Só que houve-se a necessidade de um dia, por causa dessa crise, né, supostamente de labirintite, eu ter que fazer esses exames, né? E o médico ficou um pouco tipo, o que está acontecendo com esse cara? E passou até por exames como raio-x. Eles queriam ver tudo, só não fizeram
tomografia, porque, meus amigos, ela é cara e na rede pública, hoje é difícil com todo o desenvolvimento de Uberlândia, é uma cidade muito rica, mas naquela época a tomografia era para só ricos mesmo. Na rede pública, só se você estivesse morrendo. Não era o meu caso. Então, eles fizeram de tudo para tentar, né, ter um diagnóstico. E aconteceu essa aberração, né, que de uma certa forma isso gera um constrangimento para a gente. Né? Então eu pude perceber, né, que com o passar dos anos, tudo que se referia à minha paranormalidade é consequência desses cristais. E por isso da minha habilidade com cristais. Por isso que eu consigo, como nenhuma outra pessoa podem olhar na internet, não vou ser arrogante de dizer em escala mundial, mas no Brasil eu afirmo, porque eu mostro. Não tem pessoa com habilidade em cristais como eu tenho. Isso vocês já comprovaram. E todo cristal que eu pego, eu consigo interagir a codificação energética dele. Porque hoje, digamos, depois de anos da minha vida, que começou aos 7 anos, eu fui muito transparente, sempre estar aí dizendo as coisas para vocês. Eu entendo quem realmente controla a minha paranormalidade. E não são cristais astrais, espirituais, não são físicos. Físicos na minha caixa craniana. Então vocês percebem, né? Que nem todo mundo, eu já cansei de dizer para vocês, nem todo mundo que vocês veem na rua é gente. Nem todo mundo que vocês veem nos lugares são gente de verdade. Tem pessoas que são diferentes demais. Demais mesmo. Então vocês percebem, puderam comprovar que há 23 dias atrás, eu e Fabiana, nós, né, fomos de uma certa forma, né, livres de um acidente de uma escala muito grave envolvendo duas carretas, né, na qual uma, né, já teve um impacto físico no carro. Vocês puderam ver o carro se movimentando sozinho, sendo retirado, né, para estar entrando na carreta. Então vocês percebem, vocês que já são minha família, e eu considero vocês minha família de verdade, vocês percebem que a minha vida, aonde quer que eu vá, tudo é paranormalidade. Aonde eu entro e aonde eu saio, sempre vai acontecer eventos paranormais. Sempre ali aonde eu estou, a regra tridimensional, ela vai ter ela vai ter uma curvatura, porque a dimensão ela anda assim, mas sempre onde eu estou existe uma anomalia. Isso acontece em todos os lugares onde eu boto os meus pés. Sempre aonde eu estou, anomalias estão acontecendo constantemente. Algumas pessoas não entendem, algumas pessoas ficam por entender, outras pessoas com um certo grau de mediunidade desconfiam. Eles começam a desconfiar que a minha presença está causando algum distúrbio ali. Então, né, depois já de anos, e nós estamos, né, aí caminhando para entrar no corredor de 7, número 7 do trabalho, ainda não estamos, mas nós já estamos aí à porta, né? Agora em abril já se completará 6 anos e nós já vamos indo embora, emergindo, caminhando, né, para o número 7 do trabalho. Que eu digo para vocês, não tem fim. Eu vou até o fim da minha vida. E aí o que acontece? Eu, né, por me sentir confortável depois de tantos anos em trazer essa revelação e o porquê eu trouxe, né, a era dos cristais. O porquê que eu tenho essa habilidade com cristais, essas meditações que vocês não veem em lugar algum, porque são direcionadas justamente por todo um contexto astral alienígena maior.
Então é onde eu digo para vocês: esse sou eu, o Marcelo Marins. E por que faço esse trabalho? E Fabiana também está inserida. Porque nós não somos pessoas comuns. É porque nós desejamos e escolhemos isso? Não, é porque nos fizeram assim. É porque nos fizeram assim. É porque criaram-nos aqui na 3D por propósitos maiores assim, para justamente fazer com que vocês possam se reconectar com seus eu superiores. Então é por isso que eu digo para vocês, e vocês estão percebendo, as minhas habilidades com os cristais e as pedras, elas são muito fortes. Eu consigo, digamos, programar, reprogramar, reconfigurar a energia de um cristal facilmente, depois de anos passando por isso. Por isso veio, né, aí a era dos cristais, que muitas pessoas não entendem, né? Ficam aí por entender. Mas eu me sinto confortável em mostrar isso para vocês, né? Eu acho que acima de qualquer coisa, né, a gente tem que analisar as energias, por exemplo, né? Muitas pessoas, eu parto do princípio, e é assim que eu aprendi dos meus mentores, é assim que eu aprendi dos seres alienígenas, que algumas pessoas podem, por exemplo, né, na sua humanice tridimensional, dizer: poxa, então prova. Eu pago para você provar. Se você provar, cara, eu vou te seguir como Jesus. Esse tipo de pessoas, os seres alienígenas repudiam. São pessoas sem qualquer tipo de espiritualidade. São pessoas sem qualquer tipo de conexão espiritual ou cósmica. São vigas de concreto, curiosos, pessoas que são aqueles que se acham no direito de comprar ou se acham tão importantes que a elas tem que ser provado algo. O trabalho que eu faço é para ser sentido. E as pessoas que o sentem, que fazem de um bom coração, entendem plenamente o que eu estou dizendo. Porque aqueles que meditam, aqueles que passam pela minha paranormalidade através desses vídeos, não tem dúvida alguma. Porque a comprovação, ela é vibracional, ela é energética e ela é na alma e no espírito. E outra coisa, quem já esteve presentemente, pessoalmente comigo, quem já me conheceu pessoalmente, sabe. A minha energia é diferente de tudo que eles já presenciaram. Não é à toa que quem me conhece pessoalmente fica encantado. Quem me conhece pessoalmente fica extremamente encantado com a minha energia. Porque ela é uma coisa que as pessoas nunca nesta terra experimentaram. Então eu digo para vocês, o maior valor na espiritualidade é aquele que sente a energia, é aquele que a codifica, é aquele que a interpreta, é aquele a que faz sentir dentro de sua alma e seu espírito. Pois assim, são paranormalidades, mediunidades, falando umas com as outras. E quando o espírito confirma, de forma lúcida, de forma vibracional, não se gera dúvidas. Por exemplo, dou um exemplo agora para vocês. Vá nos vídeos do acidente, olhe as visualizações. Olha lá a visualização, o carro sendo retirado do rumo da carreta, olha lá. Estourou de visualizações. Pessoas ficaram, né, dentro das visualizações do trabalho, pessoas são curiosas. Elas querem ver fenômenos, elas querem ver o ET, elas querem ver a nave, mas isso é uma coisa tão insignificante que não as modifica em nada. Olhe os vídeos de meditação, as visualizações. Os vídeos das meditações são os vídeos com menor visualização no trabalho. Porque realmente aqueles que estão dispostos a mudar são poucos. Aqueles que estão dispostos a buscar são poucos. Muito poucos.
Os curiosos, se você os alimenta, eles são fogo de palha. Eles são uma vergonha para a espiritualidade. Eles não são amparados. Aliás, eles nem são vistos. A espiritualidade os ignora a sua existência. Porque como a espiritualidade irá procurar manter contato e atender algo na qual não coloca ela em primeiro lugar, mas coloca apenas fatos físicos. Por isso você pode ver 10 naves alienígenas entrar dentro de todas elas. Isso não mudará você. Você pode ver vários alienígenas pessoalmente. Isso não mudará você. Aliás, o magnetismo da terceira dimensão fará com que em muito pouco tempo, num tempo recorde, você esqueça tudo isso. E muitas vezes você até duvidará se aquilo foi real, ou se aquilo realmente existiu, porque eles lutam. A 3D, os corpos tridimensionais lutam para que você seja tridimensional por completo. Mas aquilo que se confirma através da vibração espiritual, a experiência em si, ela é tão poderosa e avassaladora em seus seres que vocês jamais duvidam, porque ela transmuta, ela muda, ela modifica. E aqueles que experienciam a verdadeira experiência nunca mais a esquecem. Muita gratidão, meus amigos. Minha família também. Vocês são minha família. Medito e peço por vocês todos os dias. Sempre estou pedindo por vocês, por todos vocês, pelas suas famílias, pelas suas casas, pelos seus animais, pelos seus trabalhos, pelos seus estudos. Todos os dias eu peço muito por vocês. Um grande abraço, muita paz e muita luz. Que o cosmos e o universo abençoe a cada um de vocês. E nunca duvidem de vocês. Desde que vocês estejam limpos e neutros. As ofertas do mundo tridimensional. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.